Muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco. Este é o canal Reino em Pauta com vocês na manhã desse dia, trazendo uma palavra de vida. Queridos, nós estamos falando sobre o tema a caminhada e o caminho. Baseado em Lucas, capítulo 24, 13 ao 35. Estamos falando acerca de Jesus que apareceu a 2 discípulos que caminhavam para Emaús, uma caminhada de cerca de 11 quilômetros, e nesta caminhada eles têm a grande experiência de receber uma companhia, a companhia daquele homem glorioso, Jesus de Nazaré, agora ressuscitado, aparece para os discípulos e começa a dialogar com eles. Nessa conversa, nesse diálogo, irmãos, nós estamos agora no versículo 21, que diz assim, olha o que diz o 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. É hoje o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Claro, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que apareceu dizendo que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Amados, nesse diálogo, que até que os olhos deles estão fechados ainda, né? Os discípulos falam algo interessante. Eles falam assim, olha, e nós, eles estão revelando o coração deles, nós esperávamos que ele fosse quem ia fazer uma rendição sobre Israel. Pensamos que era ele que ia salvar Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Mas também tem uma coisa, as mulheres foram bem cedo no sepulcro e disseram que tiveram uma visão de anjos lá e não viram, né, e não encontraram o corpo do Senhor. Os nossos companheiros, discípulos, também foram lá e disseram a mesma coisa, confirmaram. Amados queridos irmãos, aqui uma grande dúvida, né? O grande problema em nossa vida é a dúvida, é a interrogação. Será? Os discípulos estavam tristes, mas tinha uma dúvida, mesmo ouvindo as mulheres dizer que não viram o corpo dele. Então, amados, a dúvida permaneceu. Mesmo sabendo que Pedro e João foram lá, confirmaram, mas assim mesmo continua a dúvida. O que está te deixando triste é a dúvida. Será? Como? Por quê? Quando? Comigo não acontece? Está difícil. Está demais de difícil. O tema dessa reflexão é a caminhada e o caminho. E eu já disse mais cedo que a caminhada, sem a vida, sem o caminho, sem a revelação do caminho, ela se torna pesada. Sabe quando você caminha por uma estrada que você não conhece? É como se você nunca tivesse passado ali e você passa, depois esquece porque você não conhece aquela caminhada. É diferente de quando você está fazendo uma caminhada que você conhece e você passa perto de um arbusto, de uma árvore e você diz, eu conheço essa árvore. Você passa perto de um prédio, de uma casa e você diz, eu conheço, porque você conhece a caminhada. O caminho foi revelado a você naquela caminhada. Mas existe caminhada que o caminho não é revelado. Existe caminhada que você passou lá e nunca mais lembra porque você passou uma vez ou duas e você foi e voltou e esqueceu. Um dia, se você tiver que voltar, você fala, puxa, eu tenho que pôr no GPS porque eu esqueci. Fui lá, mas eu esqueci como é que é. Não é assim? O grande problema hoje do homem é esquecer. Esquecer do caminho na caminhada. É esquecer da vida. É esquecer de ser grato por tudo aquilo que aconteceu na vida dele, no percurso da sua vida. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu vou te fazer uma pergunta. Como tem sido o percurso da sua vida, do seu nascimento até aqui? Você esqueceu da sua caminhada? Você não reconheceu o caminho na sua caminhada?
Passou, tudo passou. Irmãos, não pode ser assim. Nós temos uma caminhada, nós temos um percurso, mas nós temos o caminho, que é Cristo revelado em nossa caminhada. Então, no percurso da sua vida, nesse dia, reconheça que Jesus é o Senhor. Reconheça que Ele é poderoso. Os discípulos estavam caminhando e disseram a Jesus, nós, reconhecemos, ele é profeta, ele foi profeta, varão, poderoso em obras, em palavras, diante do povo e diante de Deus. Mas os chefes nossos, sacerdotes, crucificaram ele. E hoje é o terceiro dia. E nós imaginávamos, nós pensávamos que era ele que ia ministrar e abençoar Israel. Nós tínhamos essa esperança. Só que agora a nossa esperança foi embora. Irmãos, não deixa a tua esperança ir embora no meio da tua caminhada. Ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança para o seu coração. Não importa o que esteja acontecendo, há esperança. Porque Jesus Cristo é a nossa esperança. E os discípulos, então, irmãos, ao ouvir e ao abrir o coração, eu imagino que eles ficaram mais tristes ainda. Porque quando você está triste com uma situação e você começa a falar sobre essa situação, parece que a tristeza aumenta, não é assim? Eu imagino que nesse momento aqui, a tristeza deles aumentaram. Porque agora, amados irmãos, eles lembram de tantas coisas. Eles buscam dentro deles aquela esperança que foi embora. Eles falavam assim, nós esperávamos que era ele que fosse dar remissão a Israel. Mas agora acabou a esperança. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como está a tua esperança? Deus quer te restaurar na manhã desse dia. Deus quer restaurar o teu interior. Deus quer colocar um novo dentro de você. Existe algo que Deus tem para você nesta manhã. Abra o seu coração, entenda e compreenda o que Deus tem para a sua vida. Deixa o Espírito de Deus realizar algo extraordinário na tua vida. Abra o teu coração agora, em nome de Jesus. Amados, no versículo a seguir, verso 25, ele lhes disse, olha só, ele lhes disse, quem que foi que falou? Ele. Como vocês custam a entender as coisas e como demoram a crer no que os profetas falaram. Como vocês custam entender as coisas. Mas o que leva uma pessoa a custar entender uma coisa? O que está faltando? A visão. Eles estavam sem visão. Eles não estavam enxergando no espírito. Eles estavam enxergando materialmente, mas não estavam enxergando no espírito. A grande questão é enxergar no espírito. Eles não conseguiram entender e lembrar a fala de Jesus no seu ministério terreno, que ele morreria e ressuscitaria. A grande questão é que muitas vezes nós esquecemos das promessas, esquecemos da revelação da palavra, esquecemos, amados irmãos, do que Jesus falou conosco. Eles tinham esquecido de tudo isso. É por isso que o Senhor disse, como vocês custam a entender, como demoram a crer. Então, entender e demorar. Duas coisas. Primeiro, entender. E segundo, não podemos demorar. Como vocês demoram a crer. Então, amados, eu não posso ter apenas o entendimento sem crer. O entendimento sem crer, sem fé, sem crença, nos reporta conhecimento. Uma pessoa pode conhecer muito, mas se ele não tiver fé, isso vai se tornar como nada.
Então, como vocês demoram a entender e como vocês demoram e tardam em crer? Irmãos, entender e crer. Se você entender e crer, tudo vai mudar. Você entende que Jesus é o teu Senhor? Você entende que Ele é bom? Você entende que sua misericórdia dura para sempre? Sua bondade dura para sempre? Se você entende, então creia nisso. O que significa crer? O que é fé? A Bíblia diz que a fé é fundamento. Então, crer é fundamento. Eu preciso ter um fundamento na minha vida, na minha crença. Qual é o fundamento da minha crença? Cristo Jesus ressuscitado. Eles ali não enxergavam isso. Eles só conseguiam enxergar um homem sábio do lado deles. Um homem que eles não conheciam. Um peregrino em Israel. O que acontece muitas vezes conosco é isso. O que nós enxergamos é um Jesus da história. É uma cruz da história. É um evangelho, irmãos, conhecido como o evangelho. Mas está faltando, irmãos, crer no evangelho. Está faltando ver o evangelho. Está faltando entender na profundidade as coisas do Espírito. Ore comigo neste momento e abra o seu entendimento. Deus eterno, obrigado pela palavra e o Espírito de revelação nesta manhã. Deus ministra os nossos corações e realiza algo tremendo. Pai, nós oramos neste momento que o Senhor ministre a vida do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor toque sobre cada um e que a tua unção poderosa tome a vida de cada um. Tome agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Beijo e até amanhã.